Amém? E Deus abençoe o grupo El Shaddai. Cada dia Deus esteja usando esses homens poderosamente. Vamos a meditar na palavra de Deus? E eu quero convidar você a abrir comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Amém? Leiamos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para que guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. E disse mais: põe a tua capa e segue-me. Amém? Glória a Deus por essa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema. Põe a tua capa e segue-me. Vamos orar nesse instante. Paizinho querido, nós queremos entregar nas tuas mãos, ó Deus, esta ministração, Pai. Pai, fala conosco neste primeiro dia da semana, que nós precisamos ouvir para caminharmos nesses dias, Pai. Ministra ao nosso coração, traz, Senhor, o maná do céu ao nosso coração neste lugar, que nós possamos ser saciados pela Tua palavra, Jesus, que nós possamos ser, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa-nos nesta noite, é o que eu entrego e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é interessante nós olharmos para este texto e vermos algumas coisas muito parecidas. Eu poderia mostrar para você aqui alguns exemplos de que muitas vezes quando Deus faz alguma coisa na nossa vida e recebemos a cura, e recebemos o milagre, e recebemos de Deus algo que nos abre as portas,
Muitas vezes isso não acontece da mesma forma com outras pessoas. Nem sempre a experiência que alguém teve na vida espiritual ou na cura física acontece novamente com você. Às vezes nós ficamos tão visualizados com a experiência de alguém e achamos que Deus vai fazer do mesmo jeito, e nem sempre é assim. Esse texto me mostra que houveram aqui fatos semelhantes, mas finais diferentes. Fatos semelhantes, fatos parecidos, mas finais diferentes. Quais foram esses fatos que a gente pode enumerar aqui na palavra de Deus nessa noite? Primeira coisa que nós enxergamos aqui na palavra é que Tiago e Pedro foram presos por Herodes. Esse Herodes não é aquele Herodes famoso, esse aqui é o neto daquele Herodes maior que existia naqueles tempos. Poderíamos enumerar aqui também que esses dois homens foram presos pela mesma classe religiosa existente naquela época, a mesma classe dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes que existiam ali. Foram colocados na mesma prisão. Nós podíamos ver também que o povo aplaudiu quando Herodes mandou matar a Tiago. E Herodes, vendo aqueles aplausos, ele queria que a popularidade sua crescesse, e ele manda prender a Pedro. Talvez a gente olhe para essa experiência que aconteceu aqui e algumas perguntas começam a se levantar diante de nós. Quais foram as razões que levaram à morte de Tiago e à soltura de Pedro? O que levou esses dois acontecimentos? Nós precisamos entender, primeiramente, que o tempo que existia era um tempo de muita opressão, era um tempo difícil, era um tempo na qual a igreja era perseguida, um tempo na qual a igreja passava por momentos de grandes dificuldades. Mas nós, olhando para a parábola, nós podemos ver que naquele mesmo tempo não tinha as saídas que muitas vezes existem nesse mundo. Não tinha advogados, não tinha ministério público, não tinha pessoas que poderiam ali tentar mudar a história existente, as decisões que Herodes coloca ali diante dos servos do Senhor. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, irmãos, que trouxe a preservação de Pedro, é que a igreja estava orando. Havia uma oração incessante dos membros daquela igreja daquele tempo. Eles não se deixaram levar, irmãos, pelos acontecimentos que eles ouviram. Talvez você me pergunte, mas pastor, será que eles não olharam por Tiago? A Bíblia não relata se verdadeiramente a igreja orou por Tiago ou não, mas o que nós podemos perceber na narrativa é que
A morte de Tiago, ela foi muito rápida. A prisão de Tiago foi muito rápida. E você talvez pergunte mais a Pedro, por que não mataram imediatamente? Você sabe por que não mataram a Pedro imediatamente? Porque naquele tempo, naqueles dias, estava tendo o que? A festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, que é pão sem fermento. Os judeus não tinham o costume de matar ninguém naquele tempo dos pães asmos. Então, a festa da Páscoa era um dia, a festa dos pães asmos 7 dias. Então, Pedro tinha 8 dias para ser morto. 8 dias encarcerado. 8 dias naquele lugar de sofrimento, guardado por homens ao seu redor, por escoltas, preso aos seus pés. Não tinha como ele sair daquele lugar. Ele estava totalmente preso. E quando nós olhamos para esta palavra de Deus, irmãos, nós vemos que o tempo foi passando. Você já imaginou como estava o coração de Pedro? Imagina na última noite em que ele passaria, e no dia seguinte ele sabia que era o dia que havia encerrado a festa dos pães asmos e ele seria morto. Você sabe qual foi a atitude de Pedro? A Bíblia nos diz, no verso número 6, que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Pedro dormia. Você imaginou isso? Você consegue ver alguém dormindo diante de um momento de decisão na sua vida? Nós, por muito menos, nós perdemos o sono por algumas realidades que nós temos que enfrentar no dia seguinte, na semana seguinte. Ficamos pensativos, ficamos aguardando como fazer, como será. Mas a Bíblia diz que Pedro dormia. Que coisa, pastor. Talvez você possa pensar, como é que Pedro dormia? Sabe por que Pedro dormia, irmãos? Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, Pedro e os outros apóstolos passaram a mesma situação e o mesmo momento de cadeias. Eles foram perseguidos porque estavam ali ministrando o Evangelho. E pessoas estavam sendo curadas. E diz a palavra de Deus que até a sombra de Pedro as pessoas tentavam alcançar para receber cura. E muitas vidas ali foram curadas, restauradas pelo poder de Jesus, o poder de Deus. E diz, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que o anjo do Senhor apareceu à meia-noite e abriu aquelas portas, e Pedro saiu daquele lugar. Você consegue entender agora por que do sono de Pedro? Pedro confiava. Pedro tinha a certeza de que Deus estava no controle da sua vida. Irmãos, eu vejo que o grande problema nosso, não é crer. Todos nós cremos. Uns têm mais fé, outros têm menos fé. O nosso problema não é crer, o nosso problema é obedecer aquilo que Deus já falou com você.
aquilo que Deus já direcionou para você, aquilo que o Senhor ministrou ao teu coração num determinado momento da sua vida. Precisamos descansar. O desafio nosso, irmãos, são desafios grandes, mas quem é o dono da obra? Quem é que te sustenta? Quem é que te guarda na prova, na luta, nos momentos difíceis da sua vida? É o nosso Senhor, que não te deixa padecer, que não te deixa ficar pelo caminho. Nós precisamos confiar, precisamos obedecer aquilo que o Senhor falou para você. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou convosco todos os dias. Quando Jesus subiu aos céus, Ele não disse que nos deixaria sozinhos para enfrentarmos os nossos problemas, mas Ele disse que passaria conosco em cada um deles. Ele disse que estaria com você em cada dificuldade sua. Aleluia! O nosso problema não é crer, o nosso problema é tomar posse da palavra, viver a palavra, viver a promessa do que o Senhor já falou contigo. Muitas vezes queremos, porque olhamos para nós e queremos que seja hoje, queremos que seja amanhã. Deus sabe trabalhar, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Nós precisamos descansar, precisamos acreditar que esse mesmo Deus que livrou a Pedro é o mesmo Deus que te livra, que te guarda, que te sustenta, que te provê, que te abre portas, que traz aquilo que você necessita para você ser o vencedor. Aleluia! Eu olho para essa palavra e fico imaginando como Pedro passou pelas suas situações. Primeiro, a preservação de Pedro aconteceu porque havia uma igreja que orava, havia um povo que não abandonou a sua oração. Irmãos, mais do que necessário nessa última hora da igreja, é que você tenha esse desejo no coração. Você precisa orar, eu preciso orar, nós como igreja precisamos orar. As batalhas estão cada vez maiores, o fim se aproxima, e nós como igreja não podemos negligenciar aquilo que Cristo deixou para mim e para você. A palavra do Senhor nos diz: orai sem cessar, orando uns pelos outros, orando para que o Senhor preserve não somente a igreja, mas os servos do Senhor, para que nós possamos alcançar as nossas vitórias. Elas dependem da oração, elas precisam chegar à presença do Pai. Se a palavra do Senhor nos diz que quando um servo de Deus se ajoelha, até o inferno estremece, você pode imaginar o poder que está na tua oração, o poder que existe dentro do ministério que Deus colocou diante de nós. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas Deus quer que nós tomemos posição. Toma uma posição de guerreiro, desembanha a tua espada, vai lutar por aquilo que você precisa,
vai batalhar por aquilo que Deus quer colocar nas tuas mãos. A igreja não deixou de fazer aquilo que era mais importante naquele tempo. A igreja orou. E o que eu acho interessante aqui é que quando Pedro sai da cadeia, ele vai para a casa onde estavam os irmãos orando. Ele bate a porta e uma jovem abre a porta e ouve a voz de Pedro, e ela corre para avisar aqueles que estavam orando. Pedro está ali, Pedro está ali fora. E as pessoas que estavam orando disseram: cala a boca, menina, que Pedro, coisa nenhuma. Você pode acompanhar aqui na palavra de Deus. E de repente, um deles diz assim, verso 15: está louca. Porém persistia em afirmar que era ele, e eles disseram: é o seu anjo. Olha só, é o anjo. Nem as pessoas que estavam orando naquele tempo acreditavam que Pedro podia ter solto através da oração deles, até que reconheceram que era Pedro. A segunda coisa que eu vi nesse texto, a segunda razão da preservação de Pedro naquele tempo, era porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Você já parou para pensar por que você ainda não deixou essa terra? Hein, irmãos? Você já parou para pensar por que você ainda não subiu para o céu? Você entregou sua vida a Jesus? Você quer ter um encontro com o seu Salvador? O mundo está cada vez mais difícil para a gente viver, está cada vez menor. Que coisa linda seríamos, não é? Nos converteríamos e vamos para a presença do Pai. Você já parou para pensar por que você ainda não subiu? Por que Deus não te chamou ainda? Deus quer que nós desempenhemos os nossos propósitos aqui na terra. O propósito do Senhor através da minha vida, através da sua vida, igreja, é levar pessoas a Cristo Jesus, é levar pessoas a conhecerem do Evangelho, a levar o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, para a presença do Senhor. Deus espera algo de nós. A gente olha esse mundo cada vez mais perturbado, cada vez mais terremotos, cada vez mais atrocidades, cada vez mais corrupção, cada vez mais uma série de fatores que estão acontecendo conforme os desígnios bíblicos que estão ali em Mateus capítulo 24 e 25. E a gente fica na expectativa. Será que Jesus vem? E Jesus não vem. E a gente está, será que Jesus vem amanhã? E Jesus não aparece. E muitos desanimam. E muitos dizem: não, Jesus ainda vai demorar. Abra comigo em 2 Pedro capítulo 3, versos 8 e 9. Deixa marcado aí para a gente voltar. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Diz assim, 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que propósito lindo de Deus. Deus está esperando o seu parente, Deus está esperando muitas vezes o seu irmão, o seu tio, o seu vizinho se converter. Muitas vezes por causa deles, Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Há um propósito lindo de amor do Pai para conosco. Esse dia vai chegar, mas Deus está na expectativa das vidas. Deus está na expectativa da nossa posição, de falar do amor de Deus. Esse dia vai chegar. Nós precisamos estar preparados para ele. Mas há um propósito em cima de mim, em cima de você. Você vai perguntar para mim, Pedro tinha um grande propósito. E uma das coisas que eu identifiquei na palavra de Deus, a respeito desse propósito de Pedro, irmãos, volta comigo, em João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21. Verso 18. Preste atenção. Aqui é Jesus falando naqueles dias quando estava restaurando a vida de Pedro. Em verdade, te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde queria. Quando, porém, fores, o quê? Velho. Jesus está dizendo algo que aconteceria na vida de Pedro, quando você vai chegar à velhice. Estenderás as mãos e te cingirá e te levará para onde não queres. Quando Jesus falou essa palavra, Jesus tinha quantos anos? 33. Quando aconteceu a saída de Pedro, ali em Atos capítulo 12, isso foi em 44 depois de Cristo, então se passaram 11 anos, e Pedro foi morrer, sabe com quantos anos? 67 depois de Cristo. Então de 33, que era a idade que Jesus deu a promessa que Pedro chegaria a ser velho, a 67 é mais de 30 anos de vida. Pedro tinha um ministério pela frente. Então imagina você, Pedro lá na prisão, preso. Ele fica, peraí, mas Jesus me falou que eu vou ficar velho, vou morrer só na velhice. Pedro estava no ano 44, não era velho ainda tinha bastante tempo. Imagina Pedro ali, Deus me deu uma promessa, eu não vou morrer. Os fatos mostram que eu vou morrer. Tudo indica que eu vou morrer. Mas Pedro estava ali. Não, eu vou dormir porque Jesus falou que eu vou ficar até ser velho. Guardou a promessa.
promessa da palavra é uma das coisas mais importantes para mim e para você. Você não vai morrer enquanto a promessa da palavra se cumprir na sua vida. Não adianta o diabo querer se levantar, dizendo que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai conseguir. O que importa é a promessa que Deus revelou a você. Deus falou com você. Eu achei tão lindo quando, nesse texto, volta comigo lá em Atos 12, que quando estava ali preso, Pedro, verso 7, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, verso 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-se das suas mãos, e disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Como é que estava Pedro na prisão? Estava praticamente nu, sem roupas nenhuma. Olha o que o diabo quer fazer na minha vida e na sua. Quando ele nos prende, porque a roupa, ela significa o quê? A honra na nossa vida. A honra, não tinha roupas. E a primeira coisa que o anjo fala para Pedro é: Pedro, cinge-te, põe a tua roupa, põe a tua sandália. O anjo começa a trazer honra na vida de Pedro. E uma segunda coisa interessante que o anjo falou, ele disse: põe a tua capa e segue-me. Aqui eu achei lindo. Põe a tua capa. Pedro estava saindo sem a capa. E você sabe que naquele tempo, irmãos, os judeus, os romanos, os babilônicos, todos tinham uma capa. Lembra quando Paulo pediu a Timóteo: Timóteo, manda trazer minha capa, que está na casa do fulano. Elias tinha uma capa, que depois foi para Eliseu. Você vai ver em vários trechos da Bíblia que fala sobre a capa, e era muito comum eles usarem a capa. A capa representava quem a pessoa era, porque as capas tinham distinções, tinham desenhos. Você vai ver lá no livro de Números, que Deus mandou fazer uma capa diferente para os sacerdotes, para as pessoas que estavam no ofício da casa de Deus. Então existiam capas e capas. Existia a capa daquele que era mendigo, e todos olhavam: não, aquele é mendigo. Não, aquele é sacerdote. Não, ele é um fariseu. Aquele é um religioso. E naquele momento, quando o anjo chega diante de Pedro e fala: Pedro, pega a tua capa. Você está indo embora sem a tua capa? Pega a tua capa e me segue. O anjo estava falando algo importante para a vida de Pedro, porque apesar de Pedro estar preso naquele tempo, Deus já tinha começado através do anjo restaurar a honra, e agora começa a restaurar a autoridade, ministério. Põe a tua capa. Tem coisa para você, tem obra para você, tem caminho novo para você, tem coisas lindas para você. Põe a tua capa e me segue. Irmãos,
A ordem do Senhor para nós é a mesma. A ordem de Deus para a minha vida e para a tua não é nós ficarmos sem a nossa capa. Aquilo que Deus já colocou diante de você, aquilo que Deus já providenciou para você, a capa vai mostrar quem você é. Autoridade na palavra. Quando você abrir a sua boca, quando você falar de Jesus, quando você mostrar quem você é. Pedro, volta, pega a tua capa e grande será o que eu tenho ainda para você. Não acabou. Me segue. Às vezes a gente caminha achando que perdemos a nossa capa, perdemos aquele ministério, perdemos aquela obra, perdemos por uma situação que aconteceu. Não tem mais jeito. Acabou. Não é assim. Eu só estou esperando o céu, Jesus voltar, porque nesse mundo não tem mais jeito. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus faz. Comigo, com você. Não esquece a tua capa. A capa era importante. Mostrava quem era Pedro. Quem é você no reino de Deus? Quem somos eu e você diante da presença do Senhor? O inimigo pode estar dizendo muitas coisas a nosso respeito, mas a última palavra ela vem do Senhor para a nossa vida. A última palavra vem do Senhor. Não vem da pessoa do teu amigo que está ao teu lado, não vem daquela pessoa que você tinha confiança e que um dia falhou com você. Parece que tudo acabou. Não acabou, não. Tem mais para você. Tem mais para você. Abra comigo, Isaías 54. Isaías 54, verso 17. Nos diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Glória a Deus. O inimigo pode até querer preparar alguma coisa para você, mas não vai prosperar, não vai para frente, não vai acontecer, porque é o Senhor que tem dito para você. Guarda essa palavra no teu coração. Não tem macumba que se levante contra você, não tem nada que diga que você não vai chegar. O Senhor já deu o veredito para mim e para você. Há uma palavra no reino espiritual colocada para mim e para você, não pode ser mudada. Deus vai te guardar. Você sabe o que aconteceu com o rei Herodes, que se levantou contra o ungido do Senhor, que se levantou contra o homem de Deus. E eu sempre tenho uma preocupação muito grande: não fale mal do ungido de Deus, não fale mal, seja quem for. Sabe o que aconteceu com o rei Herodes? Volta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 21. E em dia designado, Herodes, vestido de trajo real e assentado no trono, dirigiu-se à palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem.
E no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido de vermes e expirou. E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Deus honra a nossa vida, Deus honra o nosso ministério, Deus honra você. Irmãos, o final da história é o Senhor que vai dar o veredito. O final da história é Deus que vai determinar, não é o homem, não é alguém que falou alguma coisa para você, é o Senhor. Deus não te chamou aqui nessa noite para pensar que tudo acabou. Não acabou não. Pastor, já estou com uma idade já. Não, irmão, não acabou não. Você tem que ser diferente. Levante-se com fé. Creia que Jesus está contigo. Jesus está junto com você. Ele vai te honrar. Ele vai te trazer honra. Ele vai te trazer autoridade. Porque é a promessa da palavra do Senhor para nós. Amém. Eu quero deixar essa pequena palavra para a tua reflexão. Pega a tua capa. Segue a Cristo. Segue a Cristo. Faz o que Deus colocou nas tuas mãos. Porque logo mais você verá o que Deus preparou para você.